Olá, boa tarde, sejam bem-vindos, oitavo ano. A nossa aula de hoje é tranquila, é só para que a gente faça a correção das atividades que foram enviadas durante a semana, ok? Então, abra o seu livro na página 100, nós iremos começar a correção pela atividade Desvendando os Segredos do Texto, ok? Primeira questão, por que Fernando Pessoa foi morar na África do Sul quando criança? Bom, o pai faleceu, a mãe casou-se com outra pessoa, né? O comandante João Miguel Rosa, e aí eles se mudaram para Durban, África do Sul. Então foi por esse motivo. A mãe casou-se com o comandante e eles tiveram que se mudar para a África do Sul. Segunda, quais são os heterônimos mais importantes criados pelo autor? Ele criou 3 que tiveram mais relevância: Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro. Terceira, além de poeta, Fernando Pessoa trabalhou em quais áreas? Vamos lá, são muitas. Ele foi editor, astrólogo, publicitário, jornalista, empresário, tradutor e crítico literário. Então, se eu acrescentar aqui o poeta, nós teremos aí pelo menos 8 profissões de Fernando Pessoa em vida, né? Muita coisa. Quarta questão. A palavra biografia significa ao pé da letra escrita da vida. Pensando nisso, qual seria o início e o fim de uma biografia? Eu expliquei na primeira aula para vocês que a biografia tem início quando o sujeito nasce, não é isso? Quando a história do sujeito se inicia. Então, o início da biografia fica no nascimento e o término da biografia fica no falecimento daquele sujeito, ok? Quinta questão. Segundo o texto, Fernando Pessoa nasceu no dia 13 de junho de 1888 e morreu no dia 30 de novembro de 1935. Sobre a sua vida, analise as afirmações a seguir. Primeiro, o livro Mensagem é uma obra póstuma. Errado. Este é o livro que ele lançou em vida, inclusive este é o livro que ele assinou como Fernando Pessoa. Vocês vão encontrar na página 97, segundo parágrafo. Em vida, publicou apenas um livro de poesia em língua portuguesa como Fernando Pessoa, Mensagem, em 1934. Então, a primeira está incorreta. Segundo, Pessoa viveu 47 anos e morreu em decorrência de problemas provocados pelo alcoolismo. O cálculo da idade está correto, porém, se vocês voltarem na página 96, o último parágrafo da página 96 diz o seguinte: em 1935, Pessoa começa a apresentar sérios problemas de saúde, provavelmente consequência do consumo excessivo de álcool. Não é uma certeza, tá? Uma probabilidade. Então, a gente não pode afirmar que ele faleceu por conta disso. Então, a segunda também está incorreta. Terceira, Fernando Pessoa foi um homem muito introspectivo. Correto. Ele era muito tímido, né? Muito reservado. Então, a resposta correta é a letra C. Apenas a terceira afirmação que está correta. Página 101. O gênero textual biografia busca relatar a vida de uma pessoa em ordem cronológica. Logo, é um registro escrito de marcas pessoais, de lembranças e fatos relevantes da vida. Sobre isso, responda às questões. Letra A. O texto lido contém marcas pessoais? Dá pra gente afirmar que tem alguma coisa ali que seja realmente intimamente ligado ao Fernando Pessoa? Sim. A justificativa, nós vamos voltar lá no início do texto. Porque no início do texto diz algumas características, alguns elementos da vida do Fernando Pessoa quando ele era criança, tá? Aos 5 anos de idade fica órfão do pai, isso é muito pessoal. A mãe casa-se 2 anos depois. Então essas informações mais intimistas, mais precisas, são marcas pessoais, tá? São traços da história do próprio Fernando Pessoa. E letra B. Para você, quais foram os fatos mais relevantes da vida de Fernando Pessoa, tá? Analisando, eu acredito, no caso, a minha opinião,
fato mais marcante dele era o fato de ser muito introspectivo, né? Uma pessoa muito tímida, muito reservada, que tinha uma habilidade enorme com a escrita, mas que não conseguia se expressar por si mesmo. Ele precisava, né, do heterônimo para poder expor os seus pensamentos, para poder falar, né, como se fosse uma outra pessoa, um outro sujeito. Então eu acho isso bastante interessante. 7ª questão. Um dos poemas mais famosos de Fernando Pessoa é Autopsicografia. Leia atentamente e, em conjunto com seu professor, faça uma pesquisa acerca das características do poema e logo após responda às questões. Então vamos lá. Autopsicografia. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Amei-te e por te amar, e aí, reticências. Letra A, página 102. O que é uma autopsicografia? Observe que na formação dessa palavra entraram os elementos auto, psico e grafia. Exatamente. De acordo com esses elementos, auto, psicografia, a gente vai conseguir chegar no conceito aí de autopsicografia. Então vamos lá. Psicografar significa redigir aquilo que é ditado por espíritos, tá? Pessoas que têm a capacidade de se comunicar, né, com os espíritos, recebem mensagens e aí transcrevem aquilo que o espírito está falando. Acrescentado do prefixo auto, o termo designa que o eu poético escreveu o que foi dito pela sua própria alma, tá? Psicografar é escrever o que é dito pelo espírito. Só que aqui a palavra é autopsicografar. Então é como se ele tivesse escrito aquilo que a própria alma tivesse falado. A alma dele, não outra alma, não outro espírito, mas o espírito dele, a alma dele. Letra B. Com base na questão anterior, diferencie biografia de autobiografia. E aí fica muito simples, porque biografia é a obra sobre a vida de uma determinada pessoa, que é produzido por escritores, jornalistas, né? Isso, pessoas ali treinadas, digamos assim, para trabalhar com esse tipo de gênero. A autobiografia são as impressões pessoais. É o próprio sujeito que está contando a sua história, que está falando sobre as suas memórias, sobre as suas impressões, tá? Biografia vem uma pessoa de fora para poder falar sobre a sua vida, tá? Para poder escrever sobre você. Autobiografia é você que está ali diante do papel contando as suas experiências, as suas vivências, ok? Letra C. Na primeira estrofe, no entanto, há uma oposição ao que o título dá a entender. Que oposição é essa? Vamos voltar lá para a gente ver a primeira estrofe. O título é Autopsicografia, quando você é capaz de relatar o que a sua alma está lhe dizendo, né? Entre aspas. E aí ele pede para a gente voltar na primeira estrofe. Vamos lá. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que deveras sente. Eu vou ler aqui a resposta proposta pelo livro. Quando afirma que o poeta é um fingidor, o eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito, o que não significa que ele está livre do sofrimento, mas sim imita por meio dos versos a dor que deveras sente, ou seja, o escritor sofre, condição necessária para o fazer poético, uma vez que a arte é a expressão da emoção e do sentimento. Ou seja, quando o poeta diz que é um fingidor, ele está assumindo que há
inverdade naquilo que está sendo dito. Primeiro, ele diz que o poeta é um fingidor. Finge completamente, que chega a fingir que é dor o que ele está sentindo. Ou seja, tem a capacidade de falar sobre a dor, sendo que ele não está sentindo dor nenhuma. Deu para entender? O poeta, que é quem escreve o poema, não precisa necessariamente estar passando por aquelas situações para que o eu lírico se manifeste. Por exemplo, o poeta pode estar extremamente triste e conseguir escrever um poema onde o eu lírico, que é a voz do poema, está alegre. Deu para entender? Ele, poeta, é diferente do eu lírico, tá? São coisas completamente diferentes. Então, aqui na resposta, quando afirma que o poeta é um fingidor, o eu lírico assume a inverdade daquilo que está sendo dito, certo? Ele está assumindo que o que ele está dizendo não é necessariamente o que ele está sentindo, não é necessariamente aquilo que ele está passando, vivendo. Agora vocês passam para a página 106. Nós temos aqui a prática linguística. Eu não vou fazer a leitura aqui do texto do profeta Gentileza, porque vocês muito provavelmente já fizeram a leitura para responder a atividade. Na página 107, nós temos alguns murais, né? Algumas fotos das passarelas por onde o profeta Gentileza escreveu a máxima, né? Pela qual ele ficou extremamente conhecido. Gentileza gera gentileza. Página 107. O profeta Gentileza deixou suas palavras inscritas em 56 murais no viaduto do Caju, no Rio de Janeiro. Em abril de 2010, essas pilastras foram restauradas para devolver mensagens cordiais à cidade maravilhosa, ok? Relembrando aqui, ele é o José Datrinho, né? Ele é paulista, mas veio para o Rio aos 20 anos. A partir da década de 70, ele começou a circular pelas ruas da cidade, pregando palavras de amor, de bondade, e foi nesse momento que a frase gentileza gera gentileza virou a marca dele registrada, né? Ele morreu no mesmo ano que eu nasci, 1996, né? E aí o texto está falando um pouquinho sobre uma campanha que foi feita lá na Zona Sul, com base nessa máxima do profeta Gentileza. Gentileza gera gentileza. Então, página 108. Qual o título que sintetiza o que o leitor encontra nesse texto? Letra E. O profeta que inspirou uma campanha. A campanha que foi feita com base lá na vida do profeta Gentileza, certo? Segundo, a seguir são feitas algumas afirmações sobre o texto que você acabou de ler. Analise-as. Número 1. O texto relata alguns pontos da vida de um homem, por isso pode ser enquadrado como um texto biográfico. Correto. 2. É possível afirmar que ao escrever o texto, o autor estava em São Paulo, sede do jornal O Globo. Não há nenhuma indicação nesse aspecto, então não está correto. Terceiro, o texto apresenta uma linguagem clara e direta, necessária para atrair o seu público-alvo. Correto? Quarta, o público-alvo do texto são os leitores da revista em que ele foi publicado. Se nós estamos tratando sobre uma campanha, então esse texto está destinado para vários públicos, tá? Então não está correto. Quinta, no primeiro parágrafo, o autor apresenta ao leitor o tema central do texto. Correto? O primeiro parágrafo está trazendo as informações a respeito do profeta Gentileza, algumas informações sobre a vida dele, né? Então, a resposta correta é a letra C, tópico 1, 3 e 5 estão corretos. Terceira, numere as frases de 1 a 5, colocando-as na ordem que os fatos aconteceram. Então, vamos lá. Primeira frase, José chegou ao Rio de Janeiro, ok? Segunda frase, José se casou e teve filhos. Terceira frase, o Gran Circus norte-americano pegou fogo.
Quarta frase, José se transformou no profeta gentileza. E quinta frase, o profeta inspirou a campanha de atitudes gentis. Sequência correta, letra D. 4, 2, 5, 1, 3. Certo? Quarta questão. A campanha Gentileza Gera Gentileza foi criada aonde? Na zona sul do Rio de Janeiro. Letra A. Quinta questão. A frase Gentileza Gera Gentileza foi criada por um paulista. Um paulista que veio para o Rio. Letra C. Sexta questão. No texto, José é chamado de andarilho porque, letra E, passou a circular pelas ruas da cidade. O andarilho é aquela pessoa que fica em constante movimento, realmente indo de lá para cá. Sétima questão. Há a necessidade de resgatar o sentimento fraterno do carioca. Nessa frase, a palavra destacada em negrito significa o mesmo que recuperar, ok? Seriam sinônimos aí, resgatar e recuperar. Letra A. Oitava questão. Assinale a alternativa que apresenta a voz passiva. Lembrando lá da aula de vozes verbais. Voz passiva é aquela onde o sujeito está sofrendo a ação verbal, ele recebe a ação verbal. E a opção correta é a letra D. A campanha Gentileza Gera Gentileza foi criada por cariocas da Zona Sul. Quem é o meu sujeito? A campanha Gentileza Gera Gentileza. E essa frase, essa oração, está na voz passiva analítica. Vejam aí, eu tenho o verbo ser, foi, e o verbo criar como particípio, criada, foi criada. Voz passiva analítica. Nona questão. O objetivo da campanha Gentileza Gera Gentileza é fazer com que os cariocas, letra B, sejam mais gentis nas suas atitudes. Décima questão. O contrário de gentileza gera gentileza seria a letra B. Violência gera violência. 11ª. Entre as afirmações abaixo, assinale aquela em que a voz passiva não se relaciona ao texto. De novo. Entre as afirmações abaixo, assinale aquela em que a voz passiva não se relaciona ao texto. Vamos lá. A resposta é a letra A. Um jardim foi plantado por José da Trino para se tornar profeta. Foi essa realmente a causa? Vamos lá no primeiro parágrafo. 6 dias após a tragédia, ele teria tido alucinações e vozes o teriam mandado abdicar do mundo material e se dedicar à espiritualidade. José teria até plantado um jardim no local do incêndio. Está dizendo que é esse jardim o motivo dele se tornar profeta? Não. Então, essa é a resposta. Porque essa oração não tem relação com o que foi dito no texto. No texto é mencionado que ele fez o jardim, mas não significa que o jardim tenha sido o motivo que o levou a se tornar o profeta gentileza. 12ª. Nas alternativas a seguir, fizemos a transposição da voz ativa para a voz passiva. Analise detalhadamente cada uma delas e indique aquela em que essa transposição gerou uma informação que não está presente no texto. Nós vamos na letra C. O andarilho morreu em 1996, certo? Até a informação que eu falei para vocês. Está lá no segundo parágrafo. O último período. O andarilho morreu em 1996. Passando para a voz passiva, o andarilho foi morto em 1996. Em nenhum momento diz que ele foi assassinado, por exemplo. O texto só nos informa que ele morreu neste ano, mas não a forma, não a causa. Então, essa segunda oração, o andarilho foi morto em 1996, está fora das informações que o texto nos proporcionou, ok? Então, por isso, a letra C deve ser marcada. 12ª, as frases abaixo foram retiradas do texto. Indique aquela em que podemos identificar a presença da voz reflexiva. A voz reflexiva é quando o sujeito
pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo. A resposta é a letra B. A partir de então, o dono de um pequeno empreendimento da área de transportes se transformava no profeta gentileza, ok? 14ª. Releia a frase abaixo retirada do segundo parágrafo do texto. A frase gentileza gera gentileza virou sua marca registrada. O verbo destacado, no caso, virou, poderia ser substituído sem alteração de sentido por qual dessas opções? Letra E. Ele tornou-se. Vejamos como é que fica a frase. A frase gentileza gera gentileza tornou-se sua marca registrada. Substituiu e não alterou o sentido do verbo virou. E a nossa última questão da página 111. Analise o meme a seguir. Que estratégia é utilizada para produzir humor? Como você é visto por você? Pessoa normal, né? Nada de tão extraordinário assim. Pela sua mãe, um galã, é isso? Um ator da novela das 9 da Globo. A mina que tu gosta. Pra mina que tu gosta, tu parece uma pessoa assim, não muito agradável, né? Pro seu pai, parece o quê? Um menininho, né? Com a mochila ali nas costas, como se, né, tivesse indo para a escola. Pelo seu irmão mais velho, você é visto como bebê, né? Que não pode fazer nada, enfim. Como é que você é visto pela mina que tu não gosta? Como galã, né? Porque você não gosta da pessoa. Então a pessoa provavelmente gosta de você, mas é ali não correspondido. Pelo seu irmão mais novo, como é que ele vê você? Como um super-herói, tá aí o Superman. Como é que o seu cachorro te vê? Como um deus, né? Te venera, te ama incondicionalmente. Pelo seu professor, aqui ficou meio pesado, tenho que admitir, né? Ficou pesado aqui, né? Eu não vou nem comentar porque tá muito pesado. Mas foi o Lécio que colocou, tá? Não tenho nada a ver com isso, tá pesado. Pelo seu presidente, como é que você é visto? Uma formiga, um número, uma estatística, uma coisa que ele nunca vai conhecer, nem sabe, nem viu. Pelo seu primo, como é que você é visto? Uma pessoa que vive pagando mico, né? Ou então que vive trolando. E pela sua avó, como é que você é visto? Uma anorexia, né? Uma pessoa que está em constante fome, que não come, que precisa se alimentar o tempo todo. Então vamos lá. Qual foi a estratégia utilizada para produzir o humor? O meme desperta o humor a partir da relação entre os termos que exercem a função de agente da passiva e as imagens que estão a eles associadas. Então, a partir do momento que você põe a imagem junto com essa frase, você cria uma imagem diferente para cada uma dessas situações, né? Quando eu digo que eu sou visto pelo meu cachorro como um deus, você que tem cachorro vai lembrar que tem uma relação muito bacana com o seu animal de estimação, que realmente ele se sente muito feliz quando chega perto de você, né? Que ele faz o seu dia melhorar, que você gosta do animalzinho e que provavelmente para o animal você é realmente um deus. Por exemplo, outro exemplo aqui, a avó, né? Geralmente quando a gente chega na casa da avó é comida o tempo todo, então parece que ela vê que a gente tá muito magro, precisando sempre de comida, precisando sempre se alimentar. Ok? Aqui a gente encerra a correção. Espero que eu tenha poder ter tirado alguma dúvida que vocês tenham tido durante essa semana, ok? Até a nossa próxima aula.